Boa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Como é que vai todo mundo? No ar. Maravilha! Estamos aqui reunidos e agora, hoje é sexta-feira, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E como todos sabem, a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E para nossa alegria, toda quinta-feira, nós temos a presença do nosso irmão, como vocês estão vendo aí, José Soares. E hoje, com a presença de um amigo querido, maravilhoso, que nos atendeu um pedido, tem realmente dizer assim, muito obrigado, meu irmão, Tatal Marquense, né, Melo, o filho mais bonito do senhor Jacó Melo, que os outros não nos escutam, nem fique gravado, né? Mas vamos lá. Soares, meu amigo, boa noite, tudo bem? Como é que vai você? Boa noite, muito bem. E Rochelle está aguardando para entrar no ar também. Muito bem. Muito Fala bem. com ela. Rochelle é importante. Vou falar agora. Liguei para ela ver se ela... Ô, Marquense, obrigado, meu amigo Tatá, pela sua vinda aqui ao nosso programa mais uma vez, meu amigo. Estamos aqui, muito obrigado pelo convite. Espero poder abrir bem os ouvidos para escutar o meu amigo José Soares aí, que eu tenho muito próximo do meu coração. E você sabe que eu tenho uma admiração muito grande por José Soares. Mas você me chamou a atenção e disse, eu preciso que você faça um programa com o José Soares. E eu agora estou fazendo uma série, porque eu sou meio exagerado, né? Vou aproveitar meu amigo, né, e fazer uma série aqui de programas. E o programa de hoje é sobre o livro de Chico Xavier. Falamos semana passada sobre o primeiro, Bernardo de Alencourt, e hoje, Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta. E eu quero pedir ao meu amigo Marquense, como aqui é um programa espírita, a gente tem que começar com a leitura preparatória, uma prece da leitura do Evangelho. Eu queria convidar você para fazer a prece. Soares, o Evangelho, e a gente vai fazer uma leitura preparatória do nosso estudo da noite de hoje. E nós pensamos aqui do livro dos Espíritos. Lené, por favor. A gente vai pedir aqui a Dona Elizabeth Neném que possa ser aquela que vai fazer a leitura preparatória. Qual é o livro? É o livro Caminho Espírita, o Essencial, mensagem de Emmanuel. O essencial não será tanto o que retens, é o que dás de mesmo e a maneira como dás. Não é tanto o que recebes, é o que distribuis e como distribuis. Não é tanto o que colhes, é o que semeias e para que semeias. Não é tanto o que esperas, é o que realizas. Não é tanto o que rogas, é o que aceitas. Não é tanto o que reclamas, é o que suportas e como suportas. Não é tanto o que falas, é o que sentes e como sentes. Não é tanto o que perguntas, é o que aprendes e para que aprendes. Não é tanto o que aconselhas, é o que exemplificas. Não é tanto o que ensinas, é o que fazes e como fazes. Em suma, na vida do espírito, a única vida verdadeira, o essencial não é o que parece. O essencial será sempre aquilo que é. Emmanuel. Muito bem. Seu Soares, olha, Dona Rochelle já está mandando aí abraços, né, freudianos para o amigo Soares e para o amigo Tatá. Abraços junguianos. Abraços junguianos. Obrigado. Obrigado. Como disse o poeta, é a forma de pagar sem pagar. Obrigado. Muito bem. Amigo, faça a prece de início, Soares, por favor, para que Marquense possa fazer o Evangelho, por favor. Amado Jesus, Senhor e Mestre, na presença dos bons espíritos, na coordenação superior dos trabalhadores do bem, que possamos dar por iniciada a nossa janela para o mundo, em forma de live, com vista à melhor divulgação e ampliação dos conceitos espíritas. Que assim seja.
Graças a Deus. Meu amigo Marquinhos, o que é que você escolheu aí do nosso evangelho para o que o Eric Pacheco Tavares e a Rochelle Freudiana possa saborear? Ai. Para falar a verdade, Tavares, o que eu queria falar e fiquei muito impactado foi com essa mensagem que a nossa querida amiga leu aí. Como é o nome dela que você falou aí? Elizabeth Neném. Elizabeth Neném, muito bem. É minha filha, desde pequenininha. Sua filha? Ah, muito bem. Então você conhece ela faz tempo. O essencial. O essencial. Isso eu me lembrei, enquanto ela estava lendo, eu me lembrei de uma frase de Severino Celestino, que ele disse uma vez, muito tempo atrás, quando ele falava sobre Deus, né, e falava sobre a tradução do que Deus disse, né, quando ele disse que no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, quando ele disse que é o que é, né, eu sou, né. E Severino Celestino, ele disse em uma palestra dele que uma das traduções que ele mais preferia dessa frase era eu serei o que eu serei. E ele disse que acha interessante essa tradução, essa reflexão, porque ele sabe, e ele diz que é como se o Espírito que escreveu aquilo, ou Deus, né, a definição de Deus naquele aspecto, é como se fosse assim, ele já é o que ele é. Só que a gente cresce, a gente evolui, a gente progride, né? Nós progredimos. E à medida em que nós progredimos, nós entendemos Deus de uma maneira completamente diferente. Então, o que eu achava que Deus era 20 anos atrás, hoje eu já não acho mais. Então, Deus mudou. Mas Deus não mudou porque ele é diferente, mas Deus mudou porque eu sou diferente. Então, a nossa evolução, né, o nosso progresso moral, o nosso progresso intelectual, e quiçá, né, desejamos nós que estejamos aí evoluindo e crescendo e progredindo nos dois ao mesmo tempo, com o progresso intelectual puxando o progresso moral, para que a gente perceba que o que é realmente essencial, né, o que é de verdade essencial. Porque à medida em que nós vamos crescendo, à medida em que nós vamos progredindo, né, não apenas crescendo para frente em termos, né, de circunferência abdominal, né, como muitos de nós vamos crescendo, mas que quando nós formos crescendo intelectualmente e moralmente, que nós possamos de verdade pensar o que é essencial. Não é óbvio que enquanto a gente está encarnado, o que é essencial é o ar que a gente respira, é a comida que nós comemos, é ali o trato material com as coisas do dia a dia, isso tudo é essencial. A partir de que momento isso passa a ser supérfluo? A partir de que momento isso não é tão mais essencial? Isso é uma determinação íntima de cada um de nós. Nós precisamos chegar a essas definições dentro de nós. Então, muitas das coisas que nós temos, que nós conseguimos conquistar enquanto estamos aqui, muitas delas não são essenciais, né? E nós só percebemos isso com o passar do tempo. Então, quiçá, esperamos, né, que uma mensagem como essa, que nos convida a refletir de verdade aquilo que é essencial para a nossa vida, não apenas a vida material, mas agora indo para o lado espiritual da coisa, que nós possamos de verdade conseguir entender o que é essencial para mim, para eu mesmo, para eu como espírito, essencial como espírito. E como Emmanuel coloca na última sentença, na última frase, na última oração nas duas últimas orações dessa mensagem, que ele diz assim, em suma, na vida do espírito, a única vida verdadeira, o essencial não é o que parece. E é interessante essa afirmação, porque muitas vezes nós acreditamos que isso parece ser assim, né? Isso parece ser essencial, mas é interessante que quanto mais a gente evolui, a gente vai percebendo, poxa, isso pareceu essencial para mim lá para trás, mas hoje já não é mais essencial. Então, a definição dele é essa coisa, eu serei o que eu serei. É uma definição de essencial que vai mudando à medida em que nós vamos verdadeiramente
evoluindo e progredindo. Então, ele termina dizendo, o essencial será sempre aquilo que é, né? E o que é esse bem eterno, não é aquilo que sobrevive quando a gente desencarna, não é? E aquilo que é importante, que faz a gente ser puxado para frente, nos faz caminhar em direção a essa luz da consciência mais plena, nessa luz da consciência mais amorosa. Então, eu queria agradecer a Neném por ter lido essa mensagem, porque é uma mensagem que verdadeiramente vai ali fundo no ponto do que Emmanuel quis falar sobre o essencial. Maravilha, meu amigo. E essa mensagem, esse livro, que é Caminho Espírita, fazem 35 anos que acompanha a mim e a Elizabeth, é o nosso livro de casamento. Foi uma mensagem que ela mandou para mim há 35 anos atrás, ainda quando era carta. Eu fico muito feliz que ele tocou uma mensagem que acompanha o nosso casamento há 35 anos. Maravilha. Meu amigo José Soares, o essencial no livro Cartas de uma Morta, verdadeiramente é o quê? O que é que a gente pode trazer de maravilhoso, de revolucionário, de novo, apesar dele ter sido escrito, olha aí, em 1935, 25 de junho de 1935, lá em Pedro Leopoldo, quando ele foi lançado. O que é que ele traz para hoje, para agora, de essencial, o livro Cartas de uma Morta, meu amigo Soares? De essencial, ele traz uma mensagem a todos os candidatos a médium na face da Terra. Fábio Fidelis lembrou-me uma carta, esse livro, que a mãe do Chico adverte no início da sua faculdade mediúnica. Ela disse: exerce o teu ministério, confiando na providência divina. Seja a tua mediunidade como harpa melodiosa. Porém, no dia em que receberes os favores do mundo, como se estivesse vendendo os seus acordes, ela se enferrujará para sempre. Então, são 124 bilhetes que ela manda para o Chico, se não estou enganado, para ver com meus irmãos, e ele é de 124. É de uma riqueza espetacular em todos os sentidos, porque nós iremos entender que ela dá é como se fosse uma avant-première da série André Luiz. Ela mostra o mundo espiritual, o sofrimento dos espíritos na região tenebrosa, os espíritos nas regiões paradisíacas, não só espiritual, mas externa, como em Saturno e assim por diante. Ela desvenda a questão dos mundos habitados, e vai por aí. Fala do passado do Brasil, da escravidão. Quer dizer, é um livro que tem muita importância para nós. Lamentavelmente, também entra naquela relação dos quase não lidos ao longo do tempo. Ok. Não só lido, mas também, como você falou anteriormente em off, e Mackenzie concordou, é um livro que quase ninguém faz uma palestra, faz um seminário, algo em cima de um livro tão fantástico. Porque realmente o que você falou é muito interessante. Mackenzie, você leu já, evidentemente, Cartas de uma Morta. Qual é o impacto que ele causou para você? Com que idade foi, mais ou menos? Porque Dona Guimarães e seu Jacó não deixavam o senhor sem ler um livro, pelo menos, uma vez por semana, né? Não era bem assim, nunca fui forçado, e eu acho que essa que é uma das grandes coisas, né? Assim, hoje eu estava até lendo uma coisa interessante, dizendo que um dos desserviços que muitas vezes se faz com as crianças é obrigá-las a ler livros que elas não têm ainda a capacidade de entender alguma coisa. Então, você tem que ler aquilo que está na sua faixa etária, para você desenvolver o gosto da leitura. Depois, aí, você pega outros livros dentro do gosto que você desenvolveu. Né? Eu, por exemplo, para citar um exemplo rápido, eu tentei ler há 2000 anos, acho que umas 5 vezes, quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos. Eu simplesmente não conseguia passar dos 2, 3 primeiros capítulos. Eu achava maçante. Mas a primeira vez que eu consegui terminar há 2000 anos, eu me debulhei em lágrimas, né? Assim, é um livro que toca profundamente. E aí os outros não posso nem falar, né? Eu não posso dizer
eu não teria como dizer em quantos anos eu de verdade li esse livro, e marca, assim, algumas passagens, como eu estava escutando o Zé Soares falar na última sexta-feira, quando ele começou a falar rapidamente, quando ele fala sobre Marte, né? Depois ela vai falar mais na frente sobre Saturno. Então, essas coisas ficaram marcadas, mas para ser sincero, de verdade, esse livro, e aí eu me incluo na mesma coisa que Soares acabou de falar, não é um livro que eu jamais estudei, não é um livro que eu jamais me debrucei com profundidade, talvez pela falta exatamente do que ele falou. Por não ser um livro tão divulgado, não é um livro que você encontra em qualquer lugar com facilidade, porque as pessoas não estão falando sobre ele. Então, assim, eu acho impressionante. Uma das coisas que eu acho mais impressionante nesse livro é que, depois de tanto tempo de Chico Xavier ter escrito o livro, ele ainda hoje ser novidade, né? Ainda hoje ele ter essa capacidade de a gente pegar, se debruçar sobre algumas páginas aqui e ser impactado por eles. Então a gente fala muito de André Luiz, quando ele, por exemplo, acorda lá no plano espiritual, no umbral. Mas é basicamente como começa esse livro aqui, né? Ela descrevendo a dificuldade que ela teve para desencarnar, para estar do outro lado. Né? E assim, praticamente ninguém cita isso em lugar nenhum. Eu, particularmente, nunca citei isso em nenhum lugar, mas é muito interessante. Por exemplo, o livro Voltei, que eu já li mais velho, por exemplo, ele talvez tenha me causado mais impacto, não sei se porque tem o nome do meu pai, né? Mas... E eu pensei que era ele. Não vamos passar vergonha na frente de todo mundo, né? Eu já lhe contei isso. Pois é. Então, assim, ele me causou mais impacto porque talvez eu já tenha lido ele com um pouco mais de entendimento e tudo mais. Esse daqui é um livro que eu li pedaços ou li partes grandes dele, mas quando eu era muito novo. E aí muita coisa você não conhece, e aí toma ali sei lá, pelo que você está lendo ali, e depois acaba passando em branco por ele mesmo, né? Mas esse começo do livro eu acho muito interessante, né? Porque ela relata um pouco de como é essa passagem para o mundo espiritual. E uma pessoa que está escrevendo tudo isso e que tem, aparentemente, né, um desenvolvimento moral já um pouco mais elevado, mesmo assim ela sofre bastante quando ela está desencarnando. Né? Então, assim, é muito interessante de refletir, de olhar para esse livro sob esse aspecto, voltando um pouquinho, de que a gente ainda hoje acha novidade, entre aspas, dentro da obra de Chico Xavier, né? Os 500 livros que ele publicou, e você vai ler, e mesmo que você já tenha lido, você encontra novidade de novo. Sim, o essencial aqui é um livro que o Caminho Espírita, eu nem me lembrava, nem sabia que ele tinha um livro com esse nome, Caminho Espírita, mas para você é um livro familiar, para mim já não é tanto, né? E assim, para ver a vastidão da obra de Chico, nesse aspecto. Soares, Marquense foi com há 2000 anos, eu fui com um filme de Ivone, Memória de um Suicida. Eu não consegui ler, só li o capítulo, O Motivo da Minha Cegueira, e pronto, e não li mais nada, nem vai para frente, nem vai para trás. Não fugindo do assunto, mas você teve algum livro assim que você não conseguiu ler dentro do Espiritismo e depois foi brigar com o livro e conseguiu, para depois mergulhar mesmo no Cartas de uma Morta, Soares? Ou você não teve também dessa pandemia livrística, vamos dizer assim? Tive, com dois. Primeiro, o de Camille Flammarion, O Fim do Mundo. Peguei, achei chato e devolvi, era emprestado. Depois, na casa, eu vou buscar ler para ler. Li tudo, gostei. E estou empatado com você. Memória de um Suicida. Eu só consegui ler o capítulo As Causas da Minha Cegueira no século XIX. Igualzinho, devemos ter feito muita coisa. Olha aí, descobrindo, aparecendo. Mas reconhecendo que nós tivemos 4 grandes médiuns no Brasil de repercussão internacional. No Chico Xavier, tivemos Zilda Gama, tivemos Ivone Pereira e uma terceira aí que eu tinha esquecido. A obra de Zilda Gama, na Sombra e na Luz, antecede os quadros de Nosso Lar. Ok, vamos em frente.
Vamos lá. Eu separei aqui alguns capítulos que eu achei muito interessante, que eu vou até botar aí na tela. Vai dizendo. O lá terreno antevisto do além. Quer dizer, Não, entrevisto. Do além. E a luz e a flora no além. São mensagens, né? E é um bocado de informação que até hoje a gente não tem ainda, né? Assim, vamos supor, o cuidado de verificar que ela está falando a luz na flora, quer dizer, é uma flora que tem luz, possivelmente isso. Tem que ler o livro para saber e para Soares nos informar. Não, o lá terreno entrevisto do além, qual é o outro? A luz e a flora no além, que são 2 capítulos seguidos. Sim, a luz e a flora no além. Primeiro, como aqui é o impacto que ela tem vendo lá terreno de lá para cá. Como ele é constituído, o que ele representa. Nessa questão, é que a família é importante, não. É o lar. O lar sendo bem estruturado, a família cresce. Então, ela parte de uma visão de uma responsabilidade mais abrangente que seria o lar terreno. O meu lar foi incompleto. Fui pro notório, meu pai me abandonou com 11 anos e 2 meses de idade. Eu não tive essa interface no lar. Do outro lado, a questão da flora no além. Todas as experiências das plantas, da flora, que é a parte da flora, é a origem do plano espiritual. Os testes multicelulares. Agora, onde nós iremos encontrar essa resposta? Em Chico Xavier, em Evolução em 2 Mundos. Quando ele fala da chegada ao plano terrestre, de uma espécie de uma massa gelatinosa, branca, um imenso lençol que cai em pontos, como fosse de pontos da água dos mares ainda mornos, e ao longo dos séculos vão diferenciando. Ali estão os princípios inteligentes e vão avançando. Ele fala até quando nós chegamos às condições das águas azuis, quando elas passaram a ter vida própria. Isso faz lembrar uma citação bíblica do Antigo Testamento, citado na obra Rosa Cruz. E disse Deus, apareçam as plantas, e que ela respire a vida. Ela respirou ao longo de milênios e milênios. Vejamos bem, então, tudo que nós pensarmos foi testado nas regiões espirituais, em vez de assim para a terra, na processo de aproximação. Como eu fui aluno do colégio agrícola eu fui obrigado a estudar botânica sistemática, só Deus sabe o que é isso, meu Deus do céu. Se entrar dentro de uma raiz do rizoma e tudo, a gente vê como a natureza foi minuciosa com as plantas. Tá certo? Agora, interessante. Nós já observamos a beleza de uma flor, de uma rosa, as pétalas macias de uma rosa. Já observamos o carinho que Jesus teve com a parábola das plantas, do trigo e assim por diante. O lírio. Olhar o lírio, os lírios do campo. O lírio é tão importante que é conhecido na botânica como a flor de lis, é a flor das flores, que nem Salomão em todo seu esplendor vestiu igual a ele. Vestiu igual. E então, hoje é e amanhã não é, né? Então, eu recomendo a todos nós relermos Evolução em 2 Mundos, capítulos iniciais. Muito obrigado. Bem. Marquinhos, quer falar alguma coisa, querido, sobre esses 2 capítulos? Porque a vida vista do além e a flora, e a luz da flora é algo novo, né? Porque dá a entender, lógico, que a gente vai ler o livro, a gente está só comentando que tem luz, né? Na flora. Sim, além. Um momentinho. Tem luz, sim. Eu assisti um doutor em algodão, que foi aluno conhecido nosso, 4 anos de colégio agrícola, 3 de técnico, 5 de agronomia, 2 de doutorado, de mestrado, 4 de doutorado, 2 depois de doutorado. Ele falou durante 4 horas para nós no algodão. Ele provou por A mais B que o capucho de algodão não passa de luz solar coagulada. Tem luz. Olha isso, seu. Então não é no plano espiritual, a gente tem aqui pelo menos um pálido reflexo
lá do plano espiritual, não é isso? Ah, sim, sim. Microfone, né? O capítulo do lar terrestre, do lar terreno, entrevista do além, é muito interessante, é bem, uma das coisas legais desse livro, assim, é que os capítulos são extremamente curtos, né, é quase uma página só, muitos deles é só uma página, né, nem a folha completa, já muda, já é outro capítulo, então é uma coisa que você lê muito rápido, para quem gosta de leitura rápida, mas se a gente lê rápido demais também, a gente acaba perdendo muita coisa, então é daquele livro meio que engana, né? Então, é interessante, porque nesse começo, como eu falei, né, o começo do livro é muito a descrição dela de como são os primeiros momentos dela do outro lado, ela dizendo que se esqueceu de muita coisa, que não sabe como é, né, e não sabendo ainda lidar com esses primeiros momentos, né? Então, ela diz, nesse capítulo número 6, por exemplo, né, que uma completa amnésia invadiu o cérebro espiritual dela. Então, é assim, eu me esqueci de tudo, eu não estou sabendo exatamente. E aí vai lá, de acordo com o que o Livro dos Espíritos fala, né, de que a gente passa por um momento de confusão mental quando a gente desencarna. A gente está numa transição ali no lusco-fusco da claridade espiritual e da escuridão material. Então, a gente não sabe muito bem quem a gente é, quem a gente foi, e, além do que, as pessoas não nos reconhecem mais, obviamente, as pessoas não estão nos vendo, mas a gente fica ali naquela confusão. Então, eu acho muito, muito interessante essa dificuldade dela, né? E isso é muito legal para a gente, mais uma vez, parar para pensar e para refletir, né, dessa confusão mental em que a gente pode se encontrar e se preparar para isso, né, como qualquer situação a qual a gente vai enfrentar um dia, seja uma situação de viagem, seja uma situação de desencarnação, seja uma situação qualquer, que nós possamos nos preparar. E eu acho que esse livro, nesse aspecto, ele tem um pouco dessa tarefa de nos chamar a atenção para as coisas, que eu acho que Soares falou muito bem no começo, que não apenas para a coisa no sentido teórico da ideia, né? Porque muitos de nós, apesar de muitos de nós conseguirmos trabalhar no abstrato, no teórico, mas a maioria de nós precisamos do prático, da coisa física, para a gente poder de verdade saber do que é que está falando. E quando a gente lê o livro e ela está narrando em primeira pessoa a reação dela, a gente pode se colocar no lugar dela e se perguntar, e quando eu desencarnar, como é que vai ser? Né? Então, acho que isso é um exercício muito interessante na leitura desses primeiros capítulos do livro, e esse aqui é um desses capítulos que gera na gente esse tipo de reflexão. O lar terreno, entrevista do além, está lá no comecinho do livro, né? O capítulo número 6. Capítulo 6. Soares, ouvindo Marquês falar, eu queria saber se com a sua experiência de ler o livro bastante vezes, ele seria mais ou menos, vamos dizer assim, um index, com todo o sentido da palavra, na obra que Chico iria psicografar até quase o seu desencarne, porque, olha bem, vai ver que quase tudo que Chico vai falar lá na frente, ela manda mensagens, são pequenas, mas é como se fosse assim, um índice, daí dali parece que vão tirando. É essa a sua impressão também, Soares? Sim, e reforço o que eu disse. É como se fosse uma introdução à obra de André Luiz. Que Emmanuel, mas na parte histórica e na vertente da renovação evangélica, tirando o evangelho da escuridão do dogma. Mas, veja bem, ela vai, as falantes de espíritos, a questão de vida prossegue, a questão de Marte, Saturno. Quer dizer, ela dá uma entrada genial em tudo isso. Então, ela seria mais do que o index, depende da pronúncia aí. Ela seria, digamos assim, o ponto de partida. E lá são 124 cartas. Você vai encontrar todos os assuntos, porventura, ventilados na obra de André Luiz. Muito bem. Aí tem um capítulo, Marquense, é o 24, vê aí, Soares. Eu achei muito interessante o capítulo 24, traz assim, na vida do além, o pensamento é quase tudo. Sim. Por que não tudo? É quase. Vamos por etapa. Ela fala sobre o pensamento. André Luiz, nas obras dele, Nosso Lar e os seguintes,
fala das capas espirituais. Kardec lançou a ideia perispírito, corpo, perispírito e alma. Com o avançar do tempo, na obra de André Luiz, ela começou a desvendar isso. E Lísias está repousando no apartamento vizinho, a esquematificação, e de repente André Luiz disse que deixou uma das suas capas espirituais e foi visitar a mãe dele. Olha como é interessante. Quando eu desencarnar, eu faço voto de só sei depois que o América foi campeão do mundo, com a volta em Dubai. Tá certo? Então, pronto, você vai ser eterno, né? Moral da história. O que é que vai ocorrer comigo? A primeira coisa que vai ocorrer comigo é aquilo que Câmara Caçudo fala. Nas mulas sem cabeça, no boitatá. Ou seja, nas noites no sertão, nas noites quentes, forma de animais aparecem no terreiro, às vezes até volitando. É que com a morte do corpo do animal, a forma etérica dele, que nós temos também uma forma etérica, chamada de corpo etérico, desaparece. Então, nós chegamos em nosso lar sem o corpo material e sem o corpo etérico. Aí o nosso perispírito está usando uma outra capa. E Lísias diz que ele está na página de Lísias, adormeceu e deslocou-se, e deixou a capa dele, o corpo que trabalhava no nosso lar, e foi um corpo superior. Imagine quanto é complicado a coisa dessa. Mas os trabalhos prévios disso está aqui em Carta de Mamora. É o pensamento. Ela pensou que estava em Marte. Olha aí como é interessante. Muito bem. Aí nós temos o capítulo que eu quero que também nosso irmão Marquês comente, é o 32, que ela diz assim, essa carta é a ilusória nutrição dos espíritos. Né? E eu fico aqui pensando, sem morrer de meio-dia... Não é 31, não? Não, é 31. É 31, é. É 31, então eu errei por um, sem problema. 31. Eu fico pensando, se a gente morrer de meio-dia, sem almoçar, vai ser uma agonia pra gente chegar no plano espiritual, querendo comer, eu quero meu feijão. Aquele pirão de rabada. O baião de dois que minha mãe fazia lá em Paulo do Serra pra mim. O tutano do boi. Ave Maria. Mas é interessante observar que aqui em Natal, faz uns 30 anos, era base aérea ainda, e um comandante saiu, coronel, era filho de japoneses. Ele deu uma longa entrevista no então jornal O Poti, dizendo que fazia parte de um grupo de pessoas que se alimentavam de luz. Aí eu procurei saber. Que a escola chama Enédia Tavares Mackenzie, que está nos ouvindo, quando o Clarencio tentou renovar nosso lar, ele trouxe instrutores da mais alta hierarquia para mudar os padrões alimentares de nosso lar. Mackenzie, em especial, deve estar lembrado, que os matemáticos de nosso lado fizeram uma greve e fizeram um acordo com as trevas para receber a alimentação das trevas, porque eles não se adaptaram à alimentação mais alta. E nessa vinda desses instrutores, um dos trabalhos que fizeram foi ensinar os espíritos do nosso lar a alimentar-se de luz. Isso está no livro Nosso Lar. Pelo amor de Deus, leamos isto. Ok. Deixa, você pode. Eu queria só falar uma coisinha, Tavares, com relação a isso, e vinculando com o capítulo que você colocou antes, que era o 23, que era Na Vida do Além, o pensamento é quase tudo. Né? Porque é uma vinculação muito, muito próxima uma da outra. Né? Ou seja, você vê, se depois da greve, como o Soares acabou de falar, em nosso lar, né, o pessoal deixou de comer a carne que eles estavam importando, né, traficando, vamos dizer assim, né, e eles continuaram vivos, entre aspas, significa dizer que era o pensamento deles que estava forçando com que eles sentissem a necessidade de comer a comida mais densa. Né? Então,
quando ela fala que o pensamento é quase tudo, né, e ela diz aqui, é um dos capítulos mais curtinhos esse, né, ele diz assim, são essas manifestações de vontade fraca e indecisa que mais torturam os trespassados no início de sua existência extraterrestre. Ou seja, fora da carne, fora da nossa vida material, é a manifestação da nossa vontade fraca, ou seja, a quantidade de pensamento que eu não tenho para vencer aquilo que eu preciso vencer. Né? E aí, quando ela diz, na vida livre, o pensamento é quase tudo. Por que ela disse que é quase tudo, no meu ponto de vista? Porque talvez o que esteja faltando para complementar o outro lado é o lado do sentimento, é a razão e o coração, né? A razão e o sentimento, a razão e a emoção. Então, são as duas coisas que estão muito vinculadas. Então, se eu não consigo, com o pensamento, controlar o sentimento, e com o sentimento dar um certo controle também ao pensamento, estou faltando alguma coisa e a coisa fica desequilibrada. Então, veja, a minha sensação, o meu sentimento é de que eu preciso da carne. Então, como é que eu controlo isso? Com o pensamento. Né? Então, é por isso que ele diz, a ilusória nutrição dos espíritos, a ilusória, tá vendo? É o pensamento que está me fazendo crer que eu tenho a necessidade daquele alimento. E aí eu fico verdadeiramente sentindo isso. Então, vê como o pensamento influi o sentimento, e o sentimento influi o pensamento, e a gente fica nesse círculo. E a gente precisa sair desse círculo para entrar num equilíbrio entre os dois, e não simplesmente num ciclo vicioso. Né? Muito bem. Ele, Soares. Ai, meu Deus, Soares saiu. Ele não sabe voltar. Liga para ele aí e aí ele clica lá de novo e entra. Peraí. Me ajuda aqui. Sim, aí, olhe bem, enquanto o seu Soares não vem, vamos aí para o capítulo 53 e 54, que eu achei tão bonito. Liga para o Soares que ele saiu, diga como é que ele faz para entrar de novo. Auxilie ele aí, por favor. É no WhatsApp, Soares. É o 51, eu não sei de onde é que você está pegando esses números, Tavares. Porque eu estou com um livro aqui, é só por isso. Eu estou com um livro físico aqui, por isso que eu estou olhando. Aqui, nos capítulos... eu estou vendo por esse aí, mas os capítulos estão diferentes, mas tudo bem. Mas vamos lá. É 51 e 52, só para registrar. Pronto. O Sol azulado de Saturno em um mundo sem clorofila. Quer dizer, isso para a gente... é meio complicado, né? Porque é aquela história, né? A gente vive num planeta em que tem essas condições que a gente vive, né? Ou seja, um planeta físico, literalmente físico, com uma matéria muito densa, com uma atmosfera do jeito que ela é. Mas em Vênus, por exemplo, hoje a gente sabe que segundo os cientistas, se nós estivéssemos em Vênus e estivéssemos olhando de fora de dentro de Vênus para fora, nós viríamos um céu cor-de-rosa, rosáceo, por causa do tipo de gases que estão ali envolvendo a atmosfera. Então, obviamente, a depender do tipo de gás que no qual nós estamos envolvidos, nós vamos ver as coisas de uma maneira diferente. O tipo de luz que vai entrar é diferente. E se entrar um tipo de luz diferente, obviamente que sem a luz do Sol inteira, integral, nós não teria como, por exemplo, né, gerar clorofila, porque nós precisamos de tudo, da luz do Sol completa para poder que a clorofila seja ativada ali nas folhas, né? Nosso amigo Soares voltou aí. Acabou de ver. Voltei aqui, uma materialização da parábola de Jesus do filho pródigo. Ele voltou. Foi a bateria aqui que ela se esqueceu de colocar inicialmente, ele chegou na hora do passeio dele. Graças a Deus. Sim, então vamos lá, Marquinhos. Termina aí o seu pensamento para Soares fazer a conclusão. Então, a ideia só está falando, Soares, e ela está falando do Sol azulado de Saturno. Então, eu estou só dizendo que, independente de qualquer outra coisa, seja verdade que seja azul ou não, que eu acredito que você pode até falar sobre isso, mas a depender do tipo de atmosfera que a gente esteja, a luz que vai ser filtrada dali vai ser diferente. Então, a gente sabe que olhando para o Sol
né, enquanto o Sol está se pondo ou nascendo, a luz do Sol é diferente. E por que é diferente? Não é porque o Sol mudou, e sim porque o ângulo que a luz está entrando na atmosfera atravessa mais ar, atravessa mais camadas de oxigênio, e aí refrata de maneira diferente e muda a cor. Então, não tem nada de estranho nisso quando a gente entende. Agora, quando a gente não entende, a gente fica achando que é ficção científica, que é isso, que é aquilo. Ok. Só um detalhe. A pergunta é 51 e não 53. 51. Não, eu não sei qual é o livro que eu estou aqui, que eu estou com um livro aqui na internet e está batendo, mas tudo bem. Mas é o Sol Azul. Vamos aqui entrar no samba. Como é que é? Primeiro, eu perguntei a Divaldo Pereira Franco, uns 20 anos antes de Carl Sagan publicar o livro Contato, se era possível nós pegarmos uma fotografia e revelarmos o lado oculto dela. Ele disse, meu filho, em breve conseguiremos isso. Ótimo. Na abertura do filme Contato, começa alguém trabalhando com aqueles telescópios poderosos e vê uma fotografia, tem um sinal no canto direito inferior da fotografia. Quando eles revelam, é uma foto da Olimpíada de 36 em Berlim, quando o Hitler está lá no poder, no auge. Ótimo. Acontece que há todo o mecanismo de criar uma condição e vai alguém para esse mundo distante. Quando ela chega lá, ela diz, é como minha mãe dizia, que tem 2 sóis e não são igual ao nosso Sol. Então Carl Sagan antecipa no romance Contato, que é igual ao filme, que quem não assistiu, eu recomendo assisti-lo. Isso. Agora, quanto a Saturno, Carl Sagan trata a questão dos prováveis habitantes de alguns planetas do sistema solar em direção a Saturno. Leia, eu não vou dizer mais nada, leia Carl Sagan, falando sobre os habitantes de Saturno, e compare com o Chico Xavier. Leia, sei uma coisa. Vou sorrir antecipadamente, viu, Martins? Ok? Ok? Diga. Ok. Capítulo 54. Sim. É o dia de 10 horas. Eu fiz uma pesquisa muito ligeira aqui, e na revista Galileu, que é uma revista de ciência brasileira, né? Uma boa revista. Tem uma reportagem de 2018 dizendo que a NASA, uma nova pesquisa publicada no periódico Jornal Astrofísico, Astrophysical Journal, descobriram que o dia de Saturno, deixa eu ler de novo aqui, o dia de Saturno são 10 horas e alguns minutos. É melhor a NASA contratar Chico Xavier, né? 2019, janeiro de 2019, a reportagem na Galileu. Eu estou vendo aqui no site da revista Galileu, atualizado 22 de janeiro de 2019. Eu posso afiançar em segura mão que todas as antecipações, todas as Chico Xavier relativas a mundos habitados, são antecipações científicas. Chico Xavier afiançou em entrevista que o dia terrestre não era mais de 24 horas, era menos de 24 horas. Aí, Chico, qual foi o motivo disso? Com a chegada no plano terrestre da televisão, os espíritos que reencarnam reduziram o tempo, a idade cronológica dele. Observe que antigamente o ponto mais curto, dizia a geometria euclidiana, a distância mais curta entre 2 pontos é uma reta. A distância mais curta entre eu e você é uma curva no espaço que chega aí. Entendeu? Aí eu disse, mas será que o Chico está com a cabeça certa? Em 1952, para ficar as 10 horas de Saturno, né? Um cientista alemão de formação de engenharia, Schumann, fez uma medição das vibrações terrestres
e partindo do princípio que era 11,4, ela estava em 8,9, digamos assim. Ou seja, o dia terrestre não é mais 24 horas, seria 17. As crianças, as pessoas começaram a nascer mais efusivas. Há um diálogo entre o pregador indiano Jiddu Krishnamurti e um físico nuclear inglês, ai meu Deus, não deve vir aqui, começaram 2 horas da primeira vez e terceira a outra. E lançaram um livro chamado O Tempo Psicológico. O nosso tempo é outro. O nosso tempo é outro. Quando era criança, daqui que chegasse de São João, era um mundo. Hoje ele chega de imediato. Então, quando o plano é evoluído, a chamada cronologia de dias, de horas, é menor. É menor. Está provado por A mais B. Dá uma lidazinha em Chico Xavier, cruza com o efeito, chama-se efeito Schumann. Já existe no ITA tese de doutorado sobre o efeito Schumann. Eu tenho cópia do ITA, dissertação de mestrado e doutorado, eu tenho cópia de mestrado sobre o efeito Schumann, do plano científico. Olha aí a questão nossa. Hein? Cara, eu vou dizer a você, viu? Você falou isso na semana passada, né? Na sexta-feira, na primeira live que você fez, quando você falou sobre Parnasse, e deu só uma introduçãozinha aqui sobre o livro, né? E eu me lembro de você ter falado ali que exatamente um pouco disso que você está falando agora, que é exatamente essa coisa de Chico Xavier estar adiantando muitas coisas que a gente não tinha condição de saber. Nessa reportagem que ele colocou aí, só para dizer que eu copiei e colei para quem quiser poder assistir, tá aí na tela, na reportagem ele fala assim, a previsão, eu vou ler para não dizer que eu estou... Ele diz assim, ó, até então, a única estimativa que se tinha foi uma mais baixa feita em 1981. 81. Quantos anos antes o livro foi escrito? Há 39 anos, né? É impressionante isso. É o tipo da coisa que é assustador, né? Assim, a carta que está no comecinho como ele colocou aí, Pedro Leopoldo, que Chico escreveu, né, na publicação 25 de junho de 35. Veja bem. Agora, o mais interessante é que todas as informações que ele dá em Carta da Morte sobre Marte foram antecipações científicas, porque até 1960, até 1960, as informações que nós tínhamos eram iguais a 1930 sobre Marte. Só a partir do momento que as naves americanas foram lá, que voltaram, eu lancei um artigo na revista Análise do Espiritismo sobre a Lua. O Galileu diz em A Gênesis que a Lua está sempre com a face virada para a Terra, porque ela é como se ela tem uma forma de assim, tipo um girimum. Aqui à frente, a professora Maria Tanner da NASA, que é cientista, ela ganha dinheiro só para divulgar a NASA nas escolas primárias americanas. Olha como nós estamos atrasados. Ela pegou todas as informações que a pessoa da NASA, jogou na área de computação e mostrou que o outro lado da Lua, melhor, como disse Galileu, era levemente aperolada. Galileu diz em 1868. Um século e meio depois, está certo. Está lá no livro da Gênesis, quem quiser procurar. Né? Agora, o meu artigo é $1.000 cada cópia. Muito bem. Eu estou pagando atualmente $100 mil com essa, mas estou pagando, sem problema nenhum. Não é interessante? Então, todas as informações. Isso. Agora, podemos entrar em Marte agora? Ou já passamos de Marte? Não, deixa eu só falar aqui duas coisas. O mar azulado, mar rosado, melhor dizendo, que até Marquês já falou, e lá ele fala algo fantástico, lindo e maravilhoso. É um dos capítulos que eu mais gosto. É esse aí, ó. Mediunidade generalizada, a ciência unida com a fé. É o grande objetivo do planeta Terra. Sim, porque o professor Cândido Pires chamou isso de a invasão organizada. Ou melhor, isso é palavra de um
parece que é de Conan Doyle. Então, houve toda invasão organizada. Começou num país protestante, América do Norte. Foi para a França, um país que já estava dominado em parte pelo materialismo. Foi para a Inglaterra com a forte formação no campo da ciência. Então, as bases de conhecimento que esses homens lançaram é fantástico. O Jacomelo levantou mais de 2 centenas de títulos de livros escritos na Europa sobre magnetismo. Mais de 200 títulos. Então, a produção foi muito grande. E quer dizer, das experiências de Zollner em Leipzig, na Alemanha, em 1874, por aí, em que ele trabalhou com o médio americano, o seu Slade, em materialização, em que ele cria a teoria da 4ª dimensão para mostrar que Slade não estava mentindo ou demitir Slade. É só comprar o livro na internet. Provas científicas da mediunidade, desculpe o meu alemão, de Johann Friedrich Zollner. Muito fantástico. Bem, eu entendi quase que uma caibês aqui, mas se você está chamando isso de alemão, eu vou continuar. É que eu nasci em Palmos Ferro, é diferente, né? A pronúncia é um pouquinho... Mas, meu amigo, e aí? Você falou nos mares rosados, né? Que você até falou aí que dá essa coisa. Troca aí para gente ir para Marte. Olha só, meu, vamos para Marte, olha que negócio aqui abusado, né? Hoje, falar em Marte, hoje eu vi um meme na internet, que a pessoa dizia assim, estou cansado desta terra. Aí ele pula da terra plana. Aí ele cai em Marte plano, claro. Pular de terra plana e cair no Marte plano. Essa teoria da terra plana, quem divulgou no Ocidente foi o grupo Hare Krishna. É o Hare Krishna, que a Terra seria criada por elefantes, seria plana. Vamos para Marte. Vamos para Marte. Deixa eu só botar aqui uma coisinha aqui. Meu amigo, você vê o que é as coisas. Eu fiz algumas palestras há alguns anos atrás, e sempre dizia assim, olha, um dia vai aparecer alguém que vai dizer que a Terra é plana e vai ter um bocado de maluquinho que vai seguir. Eu fiz uma antevisão, que eu achei que aquilo era uma brincadeira, era uma coisa tão brincalhona que eu fiz aquilo como se fosse uma brincadeira, mas parece que o pessoal está aceitando como realidade. E aí vamos embora. É um direito de cada um aceitar o que ele acha que é certo. Exatamente. Agora, quando a ciência mostra a você a experiência, que não é, se você insistir, você passa em imbecil, né? Vamos para Marte. E são capítulos grandes. O capítulo de Marte são basicamente 3 capítulos. É Marte, essa é uma viagem, né? E a vida marciana, que também traz uma série de revelações. Vamos lá, senhor Soares? Vamos ficar em Marte, porque eu gosto de falar também no livro sobre uma experiência dela no interior de uma pirâmide egípcia. Que milhares de informações que estão nos ouvindo e vão entender melhor. Dá para colocar aí? Diga aí. Está bem visível? Levanta só um pouquinho. Puxa mais para perto de você. Mais para perto. Pronto, mais um pouquinho. Pode botar no nariz, sem problema. Levanta um pouquinho. Pronto, tá bom. Aí tá ótimo. Pronto. Aqui tem esse canal. Ela disse que quando pousou em Marte, ela viu os 2 satélites. Aqui é o maior que temos e o Phobos, que é o menor. Tá certo? Ela disse que viu os 2 satélites entrelaçados aqui. Tá vendo uma setazinha aqui no meio, que eu fiz uma seta? Ótimo. É como se ele se entrelaçasse. Acontece que o padre Quevedo, ela disse que não viu, olhou para frente e não viu nenhuma montanha em Marte. E o padre Quevedo, um grande amigo nosso na espiritualidade, passando vergonha, né? Ele disse que os espíritos não sabem de nada, que Marte tem montanhas. Acontece que na posição que ela está vendo, os 2 satélites, é do lado norte, norte e centro-norte. No lado centro-norte, Marte não tem uma elevação, não tem um planalto.
Acontece que a distância daqui para cá, a abertura do canal, digamos assim, 800 quilômetros, uma coisa estúpida. Ela não poderia ver nunca as montanhas que tem no hemisfério norte. No hemisfério norte de Marte, tem o maior monte conhecido do sistema solar, que é o monte. Daqui eu sei o nome dele. É 3 vezes o Himalaia. Ela diz isso. Eu vi. Ela olhou para cima e viu, é como se os 2 satélites se entrelaçassem. Um dá 20 voltas, dá 20 voltas, o outro dá só 7. No momento que eles se encontram aqui, quando ela olhou para cima. Olha a precisão, Vera vai dizer isso. A nave chinesa que está a caminho leva um aparelho para furar o solo marciano e buscar água a 2 metros de profundidade. A Odyssey, em 2001, já encontrou água em Marte, próximo ao Polo Norte. Existem montanhas molhadas em Marte. E com certeza vão com Chico Xavier Jaracé. Ela disse: de há muitos mares de Marte secaram e suas águas combinaram-se quimicamente com as rochas. Então, eu não sou geólogo, mas eu me lembro das minhas perturbações no agrícola, na cadeira de agricultura geral, eu tinha que ter noções de geologia e solo. Olha, para fazer uma afirmação daquela, tem que ter um conhecimento geológico sensacional. E ele fez em 1935, ele antecipa a questão da água em Marte. Ok? Ok. Muito bem. Seu Marquense, aí eu vou aproveitar que o seu Soares lembrou que foi em 2001, e eu estou lendo esse livro em 2001 pela primeira vez. E pode acreditar, eu li esses capítulos aí no final de semana. Fui ler. Segunda-feira o negócio, eu estou vendo o Jornal Nacional. Aí o caba disse: NASA afirma que tem água em Marte. Assim, menina, eu só não tive um filho na hora porque eu não estava preparado. Mas foi uma alegria tão grande que eu voltei para o livro, fui ver de novo, ler para ver se tinha certeza, e fiquei apaixonado. Aí voltei lá para o primeiro capítulo para ler com mais, como você disse. Como é coisa muito pequena, a gente vai lendo muito rápido, né? E aí, sobre esse capítulo, o planeta Marte, o que você queria para trazer para nós mais um pouquinho de conhecimento? Eu não tenho muito a dizer, não, viu? Faz tempo que eu não leio, eu realmente não posso nem dizer que eu me lembro, não. Com relação a Marte, apenas o que eu posso dizer é que é uma beleza nós estarmos, viu, Soares, e agradecer como Carl Sagan agradece no começo do Cosmos, quando ele diz assim: eu agradeço por ter podido nascer na mesma época, no mesmo planeta, no mesmo lugar que a minha esposa nasceu, e ter encontrado ela no meio desses bilhões de planetas e tal. Então, eu agradeço imensamente por poder estar aqui nos dias de hoje, a gente poder estar com tecnologia e conhecimento suficiente para ter uma Pathfinder lá no solo de Marte, mandando imagens, pesquisando, para a gente conhecer mais desse universo, que a gente só encontra cada vez mais confirmação nessas coisas que a gente tá vendo dentro da mediunidade. Em termos de informação do campo material, 100% está ok. Agora, Tavares, vamos aqui para o Antigo Egito? Vamos. Ok. Na eleição 91, página 133. A fervorosa... A fervorosa é invocação a Horus. A Horus. A Horus. Ela disse que quis experimentar se não poderia ver algo fora dos assuntos relacionados com o recanto do mundo que vivera. A ideia era, no plano espiritual, um papiro. Um documento fosse um papiro. Ela leu o papiro e entrou no interior do papiro. Lembrando que quando Paulo fez a última viagem a Roma, que não voltou mais, o médium Ágabo ajoelhou-se diante de Paulo, tirou a cinta de Paulo da cintura e leu. Aí disse: Paulo, você não vai voltar mais, Paulo não volta mais. Ele leu, psicometricamente falando, a situação de Paulo.
Então, ela entra no papiro e vai. Ela aparece diante da grande pirâmide. Ao contrário do que se afirma, a entrada era pela lateral e não pela frente. O que pede uma pirâmide quadrangular, né, Marquinhos? Para quem não sabe mais do que eu, que era engenheiro, são iguais, né? Qual é o nome? São iguais. As faces. Muito bem. Ela entrou. E eu comecei a pesquisar sobre a pirâmide. Não encontrei. Há menos de 2 anos, um grupo de cientistas, não sei qual é o país, pegou um microchip, jogou no interior da pirâmide, ela localizou uma sala que ninguém conhecia na grande pirâmide. É a sala onde ela pega o papiro. Aí ela vê o sacerdote tebano com o papiro na mão. Ele profundamente preocupado com a vida dele. Ele ia submeter-se a um processo de iniciação num rito maçônico da época. E ela acompanha... Meu amigo José Soares, me dê um minutinho só, porque o nosso irmão Marquense, um espírito superior de alta hierarquia dos planetas felizes para ser ditosos, né? O evocou. É verdade. E ele já me quebrou esse galho danado, porque eu fiquei com medo, eu passei o dia todo doente. Mas você e Marquense me restabeleceram a saúde, que eu estou agora tinando. Eu vou a pé para Natal, 5h30 agora. Tão bom que eu estou. Marca a próxima aí, eu vou escutar o restinho no carro, quando eu estiver indo para casa agora, para escutar o resto do que Soares vai falar, para poder continuar nas outras semanas. Quinta-feira, a próxima a gente tem, toda quinta. Agradecer a Soares, viu, Soares? Obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço a sua paciência em me ouvir. É sempre um prazer. Tavares, obrigado, viu? Espero Deus que lhe pague. Possa estar aí. Eu tenho que sair, mas tá bom. Muito obrigado. Vocês aí. Um beijo grande, viu? No coração. Beijo para todos. Recomendações da família toda, meu irmão. Muito obrigado. Sim, Soares, aí ela acompanha o sacerdote tebano a ser iniciado. Descreve as viagens, as provas que ele foi submetido, descreve as pessoas, as autoridades maçônicas sentadas no interior da pirâmide. Agora, o rito é muito antigo, porque o rito mais antigo que nós conhecemos do Egito é o rito de Mishan. E o processo de iniciação é bem diferente. O importante é como ela descreve o interior, tá certo? A visão dela, a experiência psicométrica dela. É isso mesmo que eu ia falar. Isso aí é a mediunidade de psicometria, né? Que ela tocou no papiro e ela viu. Estava ali. Ela mergulhou naquela imagem do papiro. Aí de repente ela apareceu diante da grande pirâmide do Egito Antigo. Isso quer dizer que Maria, João de Deus, foi uma autoridade no antigo, antes ou depois do Antigo Egito, ou naquele período, e que ela teve a permissão de assistir a iniciação maçônica. Porque até hoje, a espiritualidade, ela não permite que pessoas não maçônicas tenham ações de legado à maçonaria. Você que é maçom há mais de 30 anos? Há 40. Acontece que eu tive 2 sonhos antes da minha iniciação como aprendiz e após eu ser 33, que eu não posso revelar. Só que no primeiro, eu conheci, quando eu cheguei em casa, disse, ai meu Deus, foi um sonho. O ato principal da iniciação. E no segundo, foi minha atuação na maçonaria no Brasil. Mas é uma pessoa apagadinha, coitadinha, lá embaixo. Entendeu? Então, ela faz isso. Ela diz que ele desceu por caminhos tenebrosos, onde havia os maiores perigos, as provações que botam, os obstáculos à pessoa. Símbolos terríveis se apresentavam aquele iniciado. E admirei a coragem desse homem de nervos férreos, que não temia a sombra e a ameaça da morte. Então, é muito interessante. Ela, por fim, ela diz, destacava-se a figura majestosa e complacente de um velho que certamente era o supremo hierofante. Lembrando que Emanuel foi o hierofante no Antigo Egito, hein?
E está lá no livro de Rochette, o farol de Minerva, está lá. É. Tá? O grande sacerdote da comunidade. E nesse período, Chico Xavier era a rainha Hatshepsut, que foi faraó. Muito então, bem. Esse detalhe, meus informações, procura ler o livro, né? Muito bom. E eu agradeço porque quando o senhor fez o grau 33, o senhor me convidou para esse momento sublime, que foi o seu grau 33, que eu fui lá, juntamente com meu amigo Manuel Judeu. Ah, sim. Não, ali foram os 25 anos de maçonaria simbólica. É. Esse ano eu completo 32, dia 7 de setembro, se me permitir, que eu recebi o grau 33. Muito bem. Espero que esteja lá. Manuel Judeu, ele fez uma observação comigo muito interessante. Porque quando a gente entra, tem assim a Rumã. Não vou dizer onde é, mas tem a Rumã. E a Rumã tem 613 sementes. Semente, e o Talmud tem 613. Ele disse, olha que coincidência, porque a Rumã... Porque as bases da maçonaria são bases judaicas. Olha, tirando o grau 18, que fala em Jesus, em homenagem a Jesus, mas como judeu, todos os outros graus é no Antigo Testamento. Todos. Quando eu falo em Maomé, é com base no Antigo Testamento, que o Maomé cita. Maomé foi Maomé é uma grande admiração. Um homem que criou um povo, né? E deu dignidade àquele povo. Muito bem. Então, e a gente vai ter um programa sobre Maomé, agora todo sábado, às 2 horas da tarde. Ah, eu vi o menino, o Taufik, né? O Taufik? Taufik, é. Ah, é um grande. Tem todo o nosso. Da minha parte, todo elogio para esse rapaz. Muito bem. Muito bem. Vamos agora se encerrar com um pouquinho de polêmica. A evolução marciana. E lá, Dona Maria João de Deus diz que Marte é muito mais evoluída do que o planeta Terra, em gênero, número e grau. Perfeitamente. Porque Marte já passou da barreira do mundo de regeneração. Ele está já chegando à evolução marciana, da humanidade, chegando ao mundo pós-regeneração. A partir de um certo momento que o mundo de regeneração se estabelece, a população do mundo de regeneração começa a ver as formatações espirituais em torno dele. Entendeu? Quando nós chegamos... Ela diz lá que o dia tem 24 horas e 40 minutos, mas os anos são menores. São 668 dias, né? Perfeito. As estações são mais demoradas e sem transformação brusca, e a ordem climática que tanto prejudica a saúde humana, né? Bom, olha gente, na Terra, você está lá em Pau do Ferro com 39 graus a sombra. De repente cai uma chuvada, aí passa a semana com 14 graus. Isso é uma mudança brusca que vai afetar o organismo humano. Nos planos de regeneração predominam as estações de primavera e outono. Mas, seu Soares, não precisa nem esse negócio. Eu estive há uns 10, 12 anos atrás em sua terra, inclusive fui impedido, eu e sua filha, de ficar procurando uma carra que não existe, porque feito doido com Dona Alane, procurando uma carra lá, um negócio que não deu pra gente. Ele rodou, e disse, Tavares, vamos deixar isso aqui, vamos embora. E eu saí de noite... Procurando o quê? Você não mandou um negócio lá procurando uma casa, era uma igreja lá em Pau do Ferro, onde você morou? Não, eu não nasci disso. Era saindo da rua Getúlio Vargas, quando dobrar à direita, a primeira casa, depois da casa da direita, é onde a espiritualidade mandou que eu reencarnasse. Por sinal, ela não tem muito bom gosto não, viu? Muito bem. Aí eu saí de noite para ir fazer uma palestra na Serra da... Não, em Rafael Fernandes. Em Martins. Então, a gente foi de manhã, a gente saiu de 5 horas da tarde, normalmente 5 horas, 5 e meia, porque o negócio lá era de 8 horas. Aí nós saímos, e eu estava do lado do motorista, e eu botei a mão, aquela coisa quente, mesmo de noite, em Pau do Ferro. Quando você sobe para Porto Alegre, esfria. Aí você desce, esquenta, e depois esfria. Eu fiquei, digo, mas como é impressionante aqui. Olha só, Ney, bota a mão aí do lado de fora, que está quente. Subimos para Porto Alegre, esfriou. Descemos, esquentou. Subimos de novo para
para Martins esfriou, né? Que Martins de Porto Alegre são chamados microclimas. Aquela serra de Martins de Porto Alegre é a serra de Campina Grande, da Borborema, que ela vem bater ali. Então, ela tem aquele clima gostoso. Martins é uma Suíça nordestina. Estivemos lá, é maravilhoso. Meu amigo, aí tudo bem. Só que no livro, aí a polêmica para terminar, só que no livro dos Espíritos, na questão, se eu não me engano, 181... E 8. 188? Bom, eu só errei por 7. Kardec Não. Kardec, a nota de Kardec. A nota de Kardec. De todas as notas dos Espíritos é de Kardec. Não tem nenhuma. A nota de Kardec os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estar ligados a um mundo do que ao outro. Aí os imortais respondem: habitam certos mundos, eles são, mas não ficam presos, né, com o homem na Terra. E aqui vem uma nota de Kardec. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é onde os habitantes é menos adiantado física e moralmente. Marte estaria ainda abaixo, sendo acima. Superior em muito em todos os aspectos. E o Sol seria um mundo habitado por seres não corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, que dali irradiam seus pensamentos para os outros mundos. Bom, vamos por etapa. Marte estaria. É futuro do pretérito. Rochelle está nos ouvindo. O senhor pode ver aí. Futuro do pretérito é um futuro que deveria ter ocorrido. Mas é uma nota. Não, de forma nenhuma, adoro você. De forma nenhuma, ele afirmou o contrário. O problema todinho é que, segundo os espíritos, mas isso está inserido na revista Espírita. Estaria. Futuro do pretérito é um momento no passado. Eu estou hoje aqui. Aí eu falo no fato que eu iria ocorrer amanhã. Não ocorreu, eu disse estaria. Então, não afirmou. Ao contrário. Agora, quanto ao Sol, a única mensagem que eu li sobre o Sol, eu já procurei na internet, não aparece em canto nenhum. O grupo de Ramatiz deve ter essa mensagem. É Ramatiz falando nos anos 60 sobre o Sol. Aí sim. Então, nos anos 60 deve ser o Evolução, o Sublime Peregrino. Não, a mensagem que saiu, eu li isso numa enciclopédia. Sim. Não, Sublime Peregrino sobre Jesus, não tem. Marte planeta Marte e os discos voadores, não tem também. Então, é o único espírito que fala sobre isso. Certo? É um empirical. Agora, Kardec não afirmou isso. Agora, que Marte está acima de nós no campo da evolução, ele está, sim. E como está? Veja bem, sem reencarnação você não explica tantas coisas. Santos Dumont, em 1906, realiza o voo, conseguiu elevar da Terra para o espaço um aparelho mais do que o ar. Só que ele andou nem de um minuto e 1,5 metro acima do solo. Em 1914, na Primeira Guerra Mundial, já tinha aviões possantes, bombardeios. Em 1939, nós já tínhamos aviões, no final da Segunda Guerra Mundial, já tínhamos aviões a jato, caças. Tinha um jovem oficial da Força Aérea, que está na Federação, veio a Natal completar o trabalho da ARPA. Eu não vou dizer o nome dele não. Ele dizia: fulano, você tem 22 anos de idade. Você hoje entra, você é do grupo de caça, você entra num avião desse, liga, de última geração e sai do ar. Você está a menos de um século de extinção do mundo. Menos de um século, não. Há pouco mais de 70 anos. Ou você veio de um plano superior para a Terra, ou então nós mandamos treinar você. Lá. Se você pegar o último livro de André Luiz, como é o nome? A Vida Continua.
foi da série, né? Da série. Aquele casal que está passeando descreve a passagem de um avião de última geração no local. Eu estava em Albertello, na Itália, fazendo uma visita a uma cooperativa. Se não estou enganado, é Albertello, visei uma base aérea da OTAN, em 1987. Meu querido, passou um avião, um caça americano, a pouca altura. Olha, causou o maior escarcéu na redondeza. Aquela coisa, aquele edifício no espaço, surrando, armado até o jeito. Eu me lembrei do casal, o nome da a mulher parece que é Eveline, né? Eveline. Aí eu falei com o nosso amigo Clóvis Nunes Soares. Os discos voadores, as naves, pode ser vinda dos planos espirituais próximos à Terra. Pode vir. Então, fiquemos tranquilos. Marte tem vida própria, não é mais plano, está acima da regeneração. A vida é aérea, como mostra Maria João de Deus, como mostra Ramatiz em A Vida no Planeta Marte dos Voadores. E há um estudo comparativo na internet sobre isso. Guarda. Agora só tem um detalhe. Quem primeiro narrou Marte daquele jeito foi o médium inglês da teosofia, Lilibit, no final do século XIX. Descreve do jeito que Maria João de Deus diz, e Ramatiz diz do mesmo jeito. Olha uma coisa dessa. Eu falei, amigo, durma com um barulho desse. Durma-se com um barulho desse que a gente acorda feliz, né? O nome da é Eveline Serpa. Sim. Eveline Serpa e Ernesto Fantini, né? Lá no posto. Rapaz, eu vou lhe contratar para ser de memória ambulante. Não, mas é que eu vi aqui na internet, amigo. Não é nada de memória, não. É internet. Eu confio. Eu sabia que era um casal, mas não era. Não sabia eu ainda confio muito na minha memória, né? Confio ainda muito. Mas, agradecer a você tem me corrigido, né? Então, não há nada de anormal. É tanto que, repetindo, na revista Fatos e Fotos, gente, de 1976, número 26, a Fatos e Fotos tentou desmoralizar Chico Xavier e a mensagem de 1935. Chico procurou o repórter e disse, olha, quando eu escrevi quando eu psicografei aquela mensagem, eu não conhecia as estruturas de nosso lar ainda. Tá certo? E mais, para terminar mesmo, tem na internet um áudio, vídeo e áudio de um grupo de astronautas amadores no Japão. Quando o homem pousou na Lua, pela primeira vez que botou os pés, um deles gritou, ai, eles chegaram primeiro do que nós. Olha, fulano, as máquinas deles são melhores que as nossas, mais potentes. Foi isso que houve? A NASA cortou a conversa. Só isso. Bem. Meu amigo, vamos fazer o seguinte, na próxima quinta, aqui pela sequência, nós teríamos olha lá, né? Brasil, Coração do Mundo, e depois a Caminho da Luz. Vamos fazer Brasil, Coração do Mundo, e depois ele faz a Caminho da Luz? Perfeitamente. Maravilha. Então, okay. Então queremos convocá-los a todos. Na próxima quinta-feira, nós temos Zé Soares, vai estar aqui com a gente, estudando mais um livro do nosso querido Chico. E é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tem ali revelações. Haverá surpresa, são 40 capítulos. A gente pode até fazer em 2 programas. Não, eu resumi a 2. E você? Durante a semana, ligue para mim que você quais são os 2. Só tem 2, os livros são 40 capítulos. O segundo e o último. Muito bem. Então, meus amigos, a gente tem que agradecer. É um bom livro, hein? Então, hoje foi José Soares. Amanhã de manhã nós temos nosso irmão Amadeu Ferreira fazendo o programa conosco nos domínios da mediunidade. À noite nós iremos para a Flórida, lá com a nossa Ionara Rocha, que vai falar sobre a Oficina dos Sentimentos. No sábado, nosso irmão César Romero, Silvio Romero, vai fazer Minha Paz... Silvio Romero. Minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou.
isso no sábado. E no domingo, fechando a semana, o nosso irmão Mário Mazen vai falar sobre mediunidade e tecnologia, né? Então, isso aí é a nossa programação para até domingo. E nós temos mais aí segunda, terça, está tudo programado. Mas, Soares, você faria a prece de encerramento e de agradecimento, meu amigo? Bem curtinha. Bem curtinha. Senhor Deus, agradecemos por tudo que temos recebido. Esse momento feliz de estar navegando nas ondas da internet e levando a doutrina espírita a quem quiser ouvir. Paz para todos nós. Muito bem. Aí, Lídice agora, ó, seu Soares, mandou um abraço aí lá de Pipa, nossa irmã Lídice. Nossa irmã Rochelle também mandou um abraço para você. E o Eric Tavares Pacheco, né, também. Mas Rochelle mandou só para você. Tavares, beijo para você, saudade. Para mim não foi nada. Olha aí, olha, só para você. Bom, pegue ela, depois vá dando cabimento a ela, sabe? Não é nada, sabe? Na hora do bem bom é só para Tavares. Mas ela mandou aqui em cima, ó, mas ela mandou aqui beijos. Então, para todo mundo. Muito bem. No balaio de beijo cabe qualquer pessoa. Meu amigo, muito obrigado. Até quinta-feira. Que ideia feliz foi essa de lhe convidar para trazer aqui você para deleitar sobre esses seus conhecimentos. Muito obrigado, meu irmão. E a gente volta a se encontrar semana que vem. Muito obrigado. Até mais. Ligue para mim logo em seguida o telefone.